Fala galera ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje vamos falar um pouquinho de Choque Rei, vamos falar um pouquinho do que aconteceu no jogo de Barueri. Vocês estão vendo, estou em cenário inimigo, continuo de férias na casa dos meus pais, então alguns vídeos serão em cenários diferentes, tá bom pessoal? Mas vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Choque Rei de hoje, tá? Hoje às 5h30 a gente teve São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, Palmeiras com mando de campo. Jogo que termina 1-0 para o Palmeiras, gol do Vitor Roque nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos da etapa final. Um dor no coração, tá? Para mim que sou São Paulino. No meu cartão já tá uma rodada ruim, imagine agora com o meu time perdendo. Vamos falar um pouquinho sobre todas as coisas que aconteceram, alguns dos fatores, tá, que englobam o cenário dos dois times no momento da temporada e as aspirações. Mas vamos começar com a escalação. Vou deixar o card aqui em cima para vocês, tá? O Palmeiras que vem com o Everton, Giai e Piquerez nas laterais, com o Gustavo Gomes e com o Bruno Fux na zaga. No meio-campo, o Palmeiras estava com o Richard Rios, com o Alan, que foi grande novidade, e com o Aníbal Moreno. De um lado, Estevão, de outro, Paulinho, e no meio, o Flaco Lopes. O São Paulo que vem com o Rafael, com o Wendel e Ferrarese. O Ferrarese jogou como lateral, foi a formação que o Zubeldia costuma jogar fora de casa. Ele vem com o Alan Franco e o Juan Tressoldi. No meio de campo, o São Paulo joga com Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves. Na frente, Ferreirinha, Cédric Soares jogando como um outro meio de campo, tá? Mas estava na parte da frente ali, ocupando espaço de ponta. E Ferreirinha e André Silva. Foi um jogo que no começo o Palmeiras veio para cima, era notório e normal de se esperar, porque o Palmeiras estava jogando em casa, o Palmeiras brigava pela liderança do campeonato, o Palmeiras tinha mais time que o São Paulo e o Palmeiras estava num momento melhor do que o São Paulo. Tá? Mas assim, no começo do jogo, por mais que o Palmeiras viesse para cima e tentasse, o São Paulo defensivamente conseguiu anular o Palmeiras. O Palmeiras não teve tanta entrega, tantas chances assim. Tem uma chance do Bruno Fux, que ele perde o gol, mas nada mais do que isso no comecinho do primeiro tempo. Passados os 15 minutos ali, acho que uma boa mexida do Zubeldia foi que o Wendel se machucou e aí entrou o Enzo Dias. Né? O Wendel, quando ele entra para jogar ofensivamente, já que a lateral do São Paulo, a direita, estava segura com o Ferrarese. O Ferrarese ficou ali para tentar dar uma segurada ali no Paulinho, que ia tentar por aquele lado, juntamente com o Alan, que ia fazer também o pêndulo ali dos pontas do Palmeiras. Tá? Quando entra o Enzo Dias, o São Paulo fica com as duas laterais recuadas, porque o Enzo também não é um lateral de avançar muito. Né? Mas dá uma outra segurança para o sistema defensivo do São Paulo também. E o Palmeiras, por mais que ele tinha posse de bola, por mais que ele tentasse, que ele procurasse o chute, e até gerava um certo volume de jogo, o Rafael não passava tantos sustos na primeira etapa. Né? Assim como o Everton, o Rafael não teve tanto trabalho. Vem a segunda etapa, e o Palmeiras tem suas modificações, o São Paulo também tem. Acho que o jogo fica mais franco. Os 15 primeiros minutos da segunda etapa do Palmeiras são do mesmo jeito que da primeira. O time indo para cima, o time procurando no abafa, né, tentar aquela pressão inicial, fazer o gol. O São Paulo consegue se segurar, consegue estabilizar ali o ataque do Palmeiras. O Palmeiras não tem tantas chances. E aí, no segundo tempo, é o São Paulo que começa a ter chances. Né? O São Paulo tem duas chances. Uma com o Oscar, que entrou no segundo tempo. Outra com se eu não me engano, é o Ferreira, né, o Ferreirinha. E também o Everton faz boas defesas nas duas oportunidades que o São Paulo fica na cara dele. E assim, quando você tem boas oportunidades, quando você joga fora de casa, quando você está na cara do Everton, você tem que matar o jogo. Porque se você não mata, você corre o risco de tomar o gol. E foi o que aconteceu. Quando passa dos 30 minutos, o São Paulo já tinha controlado o segundo tempo. O Palmeiras tinha posse, o Palmeiras tinha campo. Só que o São Paulo não passava riscos, não passava perrengue na defesa. Né? Não tinha também muito contra-ataque. Porque o Ferreirinha já estava extenuado. E ele o Zubeldia até tenta dentro das opções que ele tem. Né? Ele coloca o Pablo Maia, coloca o Lucas Ferreira, coloca o Luciano, coloca o Oscar. Aí você vai ver do lado do Palmeiras o Abel, que foi expulso, né?
mas acho que foi o auxiliar do Abel. Ele coloca o Felipe Anderson, ele coloca o Maurício, ele coloca o Vitor Roque. Então o Palmeiras também teve ótimas peças, né? O Lucas Evangelista. O Palmeiras teve ótimas peças para poder entregar resultado. Tá? E no finzinho do jogo, né, tem um lance que o Vitor Roque ele meio que ganha do Alisson ali no corpo. Tava perdendo pro Ferrarese, o Ferrarese chuta, a bola pega no corpo do Vitor Roque, vai no Ferrarese, o Ferrarese meio que dá um mole ali. O Vitor Roque consegue ganhar do Ferrarese no corpo, entrega a bola pro Veiga. O Rafael já fazia um milagre no chute do Veiga, era um milagre. A bola sobrou no Vitor Roque, que estava em condições, lance bem ajustado, mas o Vitor Roque estava em condições e acabou colocando para o fundo da rede só aos 48 do segundo tempo. Né? É um jogo, uma derrota bem dolorida para o São Paulo. Do lado do Palmeiras, eu acho que você tem coisas boas a se tirar. Né? Essa resiliência, o Palmeiras ele não joga bem, o Palmeiras ele ganha. Ele faz o que ele tem que fazer. E assim, Fernando, o que você acha desse Palmeiras? Olha, dentro das peças que o Palmeiras tem, deveria ser uma obrigatoriedade. O Palmeiras deveria jogar bem. Mas como que eu vou exigir que o Palmeiras jogue bem se o treinador do Palmeiras não é dessa métrica, não pensa o futebol desse jeito? O Abel ele pensa no futebol físico, no futebol robusto para o Palmeiras ganhar jogos. E isso tem acontecido. E fica um raciocínio, um pensamento da imprensa que o Palmeiras não entrega beleza. E realmente o Palmeiras não entrega, nunca entregou e nem vai entregar com o Abel. Mas o Palmeiras entrega eficiência. O Palmeiras é um time extremamente eficiente quando precisa ser. Do outro lado, né, a gente tem o São Paulo que às vezes o torcedor vai ficar meio bravo, vai ficar meio chateado porque perde para o rival, não ganha do Palmeiras. Mas a gente tem um São Paulo muito resiliente dentro da sua limitação. A gente acabou de falar do Palmeiras que gastou 420 milhões, por exemplo, na sua janela de transferência. Um Palmeiras que gastou quase 85 milhões no Facundo. Um Palmeiras que gastou mais de 120 milhões, por exemplo, num Vitor Roque. O Palmeiras que gastou mais de 120 milhões, se contar o dinheiro mais o repasse, né, do Fabinho para o Atlético, no Paulinho. A gente está falando de um Palmeiras que num trio de ataque ali, caso o Facundo tivesse jogado, teria gastado na casa de 300 a 320 milhões. O São Paulo não gastou nada, por exemplo. Né? O São Paulo fez alguns bons movimentos, como a chegada do Enzo, que eu considero muito importante, a chegada do Oscar, mas tudo a custo zero. Não tem grana para gastar. Faz o que pode dentro do que não tem. E dentro do que o São Paulo não tem, o São Paulo já sofre também com seus problemas de lesão. O São Paulo está na 8ª rodada. É a primeira rodada que o Oscar joga. O Lucas jogou contra o Fortaleza um pouquinho na rodada passada. Foi a primeira rodada que o Lucas jogou. Então, o Arboleda perdeu 5 jogos dos 8 no campeonato. E um deles o Arboleda sai machucado. O Caleri jogou 3 jogos no campeonato, né? 2 jogos e meio, para ser bem sincero assim. E o Pablo Maia não jogou o campeonato, veio começar agora, estava lesionado. A gente não tem também o Luiz Gustavo, que está lesionado. Então o São Paulo já é um time pouco curto, né? Um time cobertor curto, que a gente costuma falar, que não tem um elenco tão robusto, tão forte. E dentro desse elenco não tão robusto, o São Paulo perdeu muitos titulares. O São Paulo, sem esses titulares, o São Paulo teve que... O Zubeldia teve que refazer o Ferreira jogar, trazer a confiança do Ferreira de volta, que acho que hoje em dia todo mundo fala do Ferreira, mas o Ferreirinha teve um começo de ano absurdo de ruim. Absurdo, muito fraco de ruim. Né? O Matheus Alves, que hoje está jogando, moleque da base. Nós temos o Rian, que vez ou outra joga também, quando o André Silva não pode jogar, garoto da base. A gente tem o Lucas Ferreira, que é um garoto da base também, que vem jogado ali, já que São Paulo não tem muitos pontas, não tem muitas opções pelo lado. Provavelmente o Mike vai subir, já que o Igor Vinícius será vendido nessa janela. Nós tínhamos o Hugo, que era volante, que se machucou também. Então, assim, é muita gente da base subindo junto. E às vezes o torcedor acaba não entendendo que quer vitória, que quer resultado, que quer entrega, quando na verdade esse time do São Paulo, ele é para ser maturado. É para ser pensado, para ser trabalhado, para talvez daqui 1, 2 anos com a garotada da base. O time titular do São Paulo é um time para a Copa, é um time para Libertadores, é um time para a Copa do Brasil.
Tanto que você pega os maiores analistas ali da imprensa, todo mundo falava em março que o São Paulo passaria perrengue na Libertadores, que teria problema, que o time não jogava bem, que o Zubeldia não tinha um elenco na mão. Passaram-se 4 rodadas, o São Paulo está entregando o que precisa ser entregue. Então acho que vejo coisas boas dos dois lados do clássico. Tanto do Palmeiras, que é essa entrega, essa resiliência, esse nível que o Palmeiras consegue entregar para o Abel, e vejo o Palmeiras como um dos grandes favoritos para o Campeonato Brasileiro, muito por conta da indecisão do Flamengo, do que ele quer, se é Libertadores, se é brasileiro. Acho que o Inter vai dar uma sentida com algumas perdas que ele vai ter agora, principalmente por lesão. O Alan Patrick parece que machucou, o Valencia parece que machucou. Então vejo o Palmeiras bem avançado quanto a campeonatos. Na Libertadores a gente sabe que o Palmeiras faz o difícil parecer fácil. No Campeonato Brasileiro o Palmeiras, quando ganha, joga bem. Quando não joga bem, empata ou ganha também. Foi assim hoje contra o São Paulo, não foi um jogo exuberante. Foi assim contra o Vasco jogava melhor que o Palmeiras conseguiu a vitória em cima do Vasco. E do lado do São Paulo, vejo um time muito cascudo, muito copeiro e difícil. O São Paulo vai ser difícil ganhar do São Paulo. Ah, Fernando, mas o São Paulo não ganha de ninguém, só empata. Realmente o São Paulo teve empates que não foram muito bons, não foram muito... da temática do campeonato, não foram muito agradáveis. Né? Um empate contra o Sport, um empate contra o Cruzeiro, um empate contra o Fortaleza... Mas até os 48 do segundo tempo, o São Paulo empatava contra o Palmeiras fora de casa, o São Paulo empatou contra o Botafogo fora de casa, o São Paulo pegou um bom Ceará com o time totalmente esfacelado, com um monte de moleque da base, também não perdeu. O São Paulo foi a Minas enfrentar o Galo, também não perdeu. Então vejo coisas boas dos dois lados, vejo os times com um bom norte dos dois lados. Resta o torcedor entender qual que é a visão e se adequar ao que o clube vai trabalhar nessa temporada. Vejo o Palmeiras como um dos grandes favoritos, tanto a Libertadores, quanto a Campeonato Brasileiro, quanto a Copa do Brasil. O que faltava pro Abel, agora tem. O Abel tem elenco, o Abel tem opções. Teve um momento que eu estava vendo o jogo, eu olhei para o banco de reservas do Palmeiras, entrou o Felipe Anderson, que até outro dia estava na Lazio, entrou o Maurício muito bem, entrou o Vitor Roque muito bem. Até outro dia o Vitor Roque era um prospecto, e ainda considero um prospecto muito bom, muita qualidade. Você tem o Lucas Evangelista, que é um segundo volante de muita qualidade. São mais opções, tem mais qualidade. Se eu pudesse definir o clássico em uma frase, ganhou quem tem mais time, tá bom? Galera, esse foi mais um Zona Mista. Eu me despeço de vocês nesse domingo frio e gélido aqui em São Paulo. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem os vídeos do canal e se inscrevam, tá bom? Pra gente chegar à marca de 200 inscritos. Eu deixo vocês por aqui e amanhã tem mais vídeo. Um beijo e um ótimo domingo.